Título meio esquisito, né? Mas vocês vão entender, é muito simples. Eu vou falar aqui da necessidade absoluta da precisão de palavras quando a gente está falando de direito imigratório. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui no DS 160, visto B1, B2, visto de turista. Tá todo mundo bem acostumado com ele. Tem lá a pergunta do seu estado civil, né? Aí você vai colocar casado, divorciado e tal. E tem muita gente que tem união estável no Brasil e coloca casado. A pessoa vem para os Estados Unidos, o visto é concedido e tal, ela entra aqui normal. Algum tempo depois resolve, e termina, aliás, termina não, continua com aquela união estável. E aí, em alguma outra interação dela aqui com a imigração, eles vão descobrir que aquela união estável era uma união estável e não era um casamento. Porque, intuitivamente, eu até acho que, se a gente estivesse falando dentro do Brasil, perguntou lá, casado, solteiro, divorciado, está com união estável, eu, André, não vejo problema nenhum em colocar que a união estável como um casamento. Só que a minha opinião e nada para a imigração é exatamente a mesma coisa. A única opinião que vale é do Departamento de Imigração, do USCIS, ou do Department of State. E aí, isso pode ser interpretado como uma misrepresentation, que é basicamente uma fraude documental, aliás, não é documental não, uma fraude de declaração. Você declarar que você era casado sem ser, aí você fala, mas eu tenho união estável no Brasil, união estável tem força de casamento e tal. Não adianta. Não adianta, isso aí pode te perseguir depois. Então, eu não estou falando que é um problema intransponível não, tá? Mas o meu ponto é muito importante você ser absolutamente preciso em qualquer resposta que você está dando para a imigração. Tem gente que fala é só preencher um formulário. Não, lê do engano. Aquele formulário, o que tem ali é uma maneira de pegar o que está no INA, a legislação imigratória, Immigration Nationality Act, e colocar dentro de um formulário, igual uma declaração de imposto de renda, coloca o que está na nossa legislação tributária brasileira, em normas, regulamentos, a legislação em si, e coloca dentro de um formulário para você conseguir preencher. Senão ninguém ia conseguir fazer nada. Então a imigração faz isso para facilitar. E a legislação não perdoa. E misrepresentation é coisa muito séria. Então é uma regra absoluta nunca mentir para a imigração, porque as consequências podem ser terríveis. E nesse caso, eu, na minha opinião pessoal, considero que não é nem uma mentira. A gente chamaria isso no direito brasileiro de um erro material. Então, enfim, se algo tão pequeno assim dá um problemão, vocês imaginem algo maior, né? Pode ser caso de deportação, se descoberto, pode ser caso de inadmissibilidade eterna, toma um ban e não consegue entrar aqui nunca mais, e outras situações que podem acontecer que muitas vezes são irreversíveis. Então, por isso que todo dia eu estou aqui batendo nessa tecla, falando com os nossos clientes do escritório, imigração é coisa séria.